Olá, meu nome é Felipe Couto e sou aluno do Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. E nesse vídeo eu vou resolver o exercício da OBI 2015 Cálculo. Os computadores armazenam todas as informações usando representações binárias, ou seja, representações que utilizam apenas zeros e uns. Há vários padrões para representação de informações de forma binária, como por exemplo, complemento de 2, usado para números inteiros, o ASCII, usado para caracteres e letras em acentos, ou IEEE 754, usado para números reais. Neste problema, nós vamos usar a representação OBI 2015 para certos valores positivos e menores do que 1. Na OBI 2015, o número é representado por uma sequência de 0 e 1 de comprimento arbitrário. Lendo as representações da esquerda para a direita, o primeiro dígito binário representa o valor 2 elevado a menos 1. O segundo representa 2 elevado a menos 2, o terceiro 2 elevado a menos 3 e assim por diante. A representação utiliza sempre o menor número de dígitos possível, ou seja, dessa forma o dígito mais à direita é sempre 1. Por exemplo, a sequência de dígitos binários 0, 1 representar o seguinte valor: 0 vezes 2 elevado a menos 1 mais 1 vezes 2 elevado a menos 2 igual a 0,25. Aqui ele já dá outro exemplo. Sua tarefa é, dados dois números x e y, representações do padrão OBI 2015, determinar a representação da soma de x mais y, também o padrão OBI 2015. Entrada. A primeira linha contém inteiros m e n, representando respectivamente os números digitados binários x e y. A segunda linha contém m números x e, representado x no padrão OBI 2015. A terceira linha contém n números y, representado y no padrão OBI 2015. Saída. Seu programa deve produzir uma única linha contendo a representação do valor x mais y no padrão OBI 2015. Ele fala as exceções de m, n, x e y e dá os exemplos de entrada. Bom, esse aqui é o programa que eu desenvolvi para resolver. Ele é um pouco grande, mas dá para entender de boa. Bom, primeiro aqui eu declaro as variáveis inteiras e os vetores aqui, o de x, y e o de saída. Escaneio o mn e leio aqui o normal, x e y, quantidade. Aí aqui eu vejo se m for maior do que n, maior ou igual a m, se não, maior ou igual a n. Por que isso? Porque eu vou precisar igualar os dois vetores, colocando zero no final. Se tiver 3 dígitos o m, o y, o x também tem que ter 3. Se o x tiver 2, ele vai colocar um zero no final do x, que não vai interferir em nada, porque é zero, então ele vai igualar aqui. Aqui o for para igualar se i igual a m, i menor do que maior e mais. Ele vai colocando zero no final. Se o maior for o m ou o n, ele nem vai entrar no for, ele só vai entrar aqui para colocar zero no final se o maior no maior, né? M ou n, ou se os dois for maior, não vai entrar nenhum desses for. Os dois for igual, não vai entrar nenhum desses for. Aqui o for para ir rodado de trás para frente. I igual a maior menos 1 e i maior ou igual a 0 e menos menos. Ele vai atribuir a soma yi mais xi mais yi mais a sobra. A sobra aqui ela começa como 0. Aí aqui, se a soma for menor ou igual a 1, sobra igual a 0, como ele está falando no exercício. Se não, sobra igual a 1. Aí depois ele vai rodando até sobrar, chegar no final, chegar no começo, que ele vai de trás para frente, né? E aqui ele vai adicionar ao vetor de saída, que é igual a soma resto da divisão por 2. Por que resto da divisão por 2? Porque no máximo a soma no máximo vai ser 3. Então 3 resto da divisão por 2 vai ser 1. Se for 1 também é 1. E se for 2 é 0. Se for 0 também é 0. Então
mais fácil fazer essa divisão por 2 do que fazer mais um monte de if e else aqui. Esse while aqui, ele vai rodar enquanto a saída maior menos 1 for igual a 0. Se maior se a saída tiver 5 índices, ele vai de 0 a 4. Então, maior vai ser igual a 5, então menor menos 1 vai ser o índice 4. Igual a 0. Se for igual a 0, os zeros que estão no final ele já vai eliminar aqui e colocar. Aí ele vai imprimir aqui só o que importa, porque 0 no final não precisa imprimir. E aqui, final, ele vai imprimir a quantidade que tem no maior agora, né, tirando os zeros no final. Ele vai imprimir do índice 0 até o maior e normal saída. Aqui é o problema resolvido. Vamos testar se ele está funcionando no exemplo que ele dá. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Correto também. E o terceiro também. Saída correta. Vou testar lá no site da OBI. O cálculo já está aqui. E 100 pontos também. Então, essa aqui é a resolução do problema cálculo da OBI 2015, fase universitária e fase 2 do nível 2.